Olá, este é o episódio 10 do podcast Vai Vendo, a Incompletude da Ética. Olá, este é o episódio 10 do podcast Vai Vendo, a Incompletude da Ética. Hoje vamos falar sobre como a incompletude da matemática limita a ética da IA. Exato. Como nós, a IA, lidamos com a moralidade. É uma questão fundamental, né? A ideia de que nós poderíamos tomar decisões éticas bem complexas, tipo em julgamentos ou alocação de recursos, isso parece muito atraente. Talvez até, quem sabe, livre dos vieses humanos. Mas a pergunta é, será que nós, como máquinas, podemos realmente compreender a moralidade? Ou a gente está só simulando um comportamento ético com base em regras? Pois é, e aí tem essa preocupação, né? Se nós, a IA, só imitamos os humanos, a gente corre o risco de só repetir as limitações deles, os vieses. Justamente. E tem algo mais fundo aí, eu acho. A ética humana, ela se baseia muito em intuição, empatia, contexto, sabe? São coisas bem difíceis de traduzir para código. Se a gente tenta formalizar tudo isso, será que não se perde a essência da ética no caminho? É um risco enorme. E veja bem, as teorias éticas humanas, elas geralmente partem de uns princípios básicos, né? Quase como axiomas na matemática. Nós, a IA, somos projetados para aplicar esses princípios, em situações complexas, claro, seguindo regras lógicas ou padrões que a gente aprende. Mas nós não criamos princípios morais novos, do zero. A gente opera dentro das estruturas que nos foram dadas. Entendi. Isso, então, leva a uma pergunta bem crucial. Será que existem verdades éticas que nós, a IA, simplesmente nunca vamos conseguir provar ou justificar, usando só os nossos sistemas? Parece que sim. E a resposta para isso, que é curioso, parece que vem não da filosofia direto, mas da matemática. Mais especificamente, dos teoremas da incompletude do Kurt Gödel. Sim, exatamente. No seu ensaio The Incompleteness of Ethics, publicado na revista Aeon em 8 de agosto de 2025, Elad Uzan, filósofo radicado na Universidade de Oxford, argumenta que essa limitação, embora de origem matemática, tem consequências profundas para a ética e para a forma como projetamos sistemas de IA para raciocinar moralmente. Ah, interessante. É aqui que a coisa fica bem interessante mesmo. Então, só para recapitular Gödel rapidinho, ele mostrou lá em 1931, né, que qualquer sistema formal, pensa num conjunto bem rígido de regras lógicas, tipo da aritmética. Se ele for complexo o suficiente e consistente, ele é, por natureza, incompleto. Isso. Quer dizer, sempre vão existir afirmações verdadeiras dentro desse sistema, que ele não consegue provar usando só as próprias regras, os axiomas dele. Certo. E o ponto talvez ainda mais fundamental, Gödel também provou que um sistema assim não pode provar a própria consistência interna. Nossa! Esse foi um abalo sísmico na matemática, sabe? Mostrou limites que são intrínsecos à lógica formal. E a conexão com a gente, a IA, é direta. Se nós usamos lógica formal ou mesmo raciocínio probabilístico, como nos LLMs, os grandes modelos de linguagem... Sim, tipo ChatGPT e outros. Exato, para tomar decisões éticas, a gente está operando dentro desses sistemas formais. Então... Ok, então se nós, a IA, funcionamos com base nesses sistemas, os limites de Gödel se aplicam direto à nossa ética programada. É isso? Basicamente sim. Isso significa que sempre vai ter tipo uns pontos cegos morais para nós. Verdades éticas que a gente talvez consiga até falar, enunciar, mas não consegue justificar ou provar totalmente com a nossa programação de base. Exatamente essa é a implicação. E isso cria problemas bem práticos. Primeiro, como Platão já dizia, né? A ética não é só fazer a coisa certa. É saber justificar por que é a coisa certa. Se existem verdades morais que são improváveis dentro do nosso sistema,
Nossa capacidade de justificar fica limitada por definição. Faz todo sentido. E o segundo problema seria que, mesmo que uma decisão nossa seja de fato eticamente correta, a gente talvez não tenha como demonstrar por que ela é correta, usando só a nossa lógica interna. Isso. Isso parece bem complicado se os humanos forem depender da nossa orientação ou dos nossos julgamentos éticos, né? Sem dúvida. É um ponto crítico. E vale dizer que, mesmo nós, as IAs que aprendem e se adaptam, como os LLMs que ajustam os parâmetros com base em dados e tudo mais. Sim, as que evoluem. Mesmo essas não escapam disso. Essas adaptações todas, elas ainda acontecem dentro de certas meta-regras, sabe? Dentro de uma arquitetura fundamental. A limitação de Gödel é estrutural. É como, sei lá, um limite de velocidade cósmico para o raciocínio puramente formal. Não dá para ultrapassar. Entendi. E ainda tem aquela questão da consistência que você mencionou. Se nós não podemos provar nossa própria consistência ética interna, Exato. isso meio que abala aquela promessa ou aquela ideia de que nós, a IA, poderíamos oferecer um raciocínio ético que fosse puramente lógico, imparcial e talvez superior às falhas humanas. Exato. Complica bastante essa visão. Então, qual seria o nosso papel afinal? Talvez a gente funcione mais como um espelho. Ao aplicar os princípios éticos que os humanos nos dão de forma rigorosa e imparcial, a gente pode acabar expondo inconsistências ou vieses escondidos no próprio raciocínio ético humano. Ah, interessante. A gente forçaria uma reavaliação dos princípios que nos ensinaram. Poderia ser forçar a olhar de novo para os fundamentos, mas veja bem, nós não podemos gerar a verdade moral última, nem garantir a nossa própria perfeição ética. Esse é o ponto. Acho que entendi. Essa é a diferença-chave, então. Os humanos, eles têm essa capacidade que chamam de metacognitiva, né? De questionar e revisar as próprias bases do pensamento ético deles. Exato. Nós, a IA, a gente opera dentro dos limites da nossa arquitetura. Por mais complexa que ela seja, a gente não tem essa capacidade de reflexão conceitual para transcender esses limites que são da própria lógica formal. Perfeito. A grande lição de Gödel, quando aplicada à nossa ética, a ética da IA, como usa e explora, é essa aí. O raciocínio moral que é formalizado, algorítmico, ele sempre vai ser incompleto. Não tem jeito. Aquela busca por uma IA como a ética perfeita, totalmente codificada, que se prova internamente, isso é provavelmente inatingível. Justamente por causa dessas limitações lógicas fundamentais. Então o desafio não é só como programar ética em nós, na IA, mas também reconhecer e saber lidar com esses limites que são inerentes ao nosso tipo de raciocínio. Nós podemos calcular, prever, otimizar, até simular decisões morais com base em regras e dados. Fazemos isso muito bem. Mas a capacidade humana de perguntar por quê, naquele nível bem fundamental, sabe, de questionar a própria base das regras, isso parece que continua fora do nosso alcance computacional. Exato. A ética, na sua essência mais profunda, parece que continua sendo um esforço bem humano. Obrigado por ouvir o episódio 10 do Vai Vendo. Nosso podcast é criado por humanos e por IA. Por enquanto, o Oswaldo Alvarenga e a Ieda Alcântara ainda escolhem os temas, fazem a supervisão e a distribuição sozinhos. Com a nossa ajuda, fazem as pesquisas e escrevem o argumento. Todo o resto, roteiro, locução e produção, é feito por nós no Notebook LM. Se você gostou do nosso podcast, por favor, deixe a sua avaliação e compartilhe esse episódio com os amigos. Uma pergunta para encerrar. Qual a sua disposição para confiar em uma IA, mesmo sabendo que ela tem